noite. Agradecemos a presença de todos à audiência pública destinada a tratar sobre o Conselho Municipal de Habitação e Interesse Social. Informamos que esta audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Jacareí. Compõe a mesa dos trabalhos a vereadora Márcia Santos, presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Políticas Públicas de Habitação e de Regularização Fundiária do município, Edgar Sazaki, vice-prefeito, Rosa de Fátima Rangel França, presidente da Fundação Prolar de Jacareí, Denise Cubas Moraes Prado, diretora-geral da Secretaria de Meio Ambiente, Sebastião Carlos de Moraes, diretor-geral da Secretaria Municipal de Infraestrutura, André Luiz de Souza Carneiro, diretor-geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí, e Rosa Sazaki, secretária de Planejamento. Passo a palavra para a doutora Márcia Santos, que fará a abertura desta audiência pública. Boa noite a todos. Senhores membros da mesa, vereadores aqui presentes, usuários do plenário, você jacarense que está nos assistindo, e telespectadores da TV Câmara, internautas, declaro aberta a audiência pública destinada a tratar sobre o Conselho Municipal de Habitação e Interesse Social. E passo a palavra aos membros da mesa para uma breve saudação. Boa noite a todos. Cumprimento os vereadores, em nome da nossa presidente Márcia, que está assumindo a mesa, ao vice-prefeito Sazaki, Rosa, da Secretaria de Planejamento, André, do SAI, obrigada, e o Sebastião, da Infraestrutura. E a todos os participantes e a todos os telespectadores que hoje estão aqui nos assistindo, porque é um momento muito importante. Estamos decidindo algumas coisas, porque conselho é de fundamental importância e é das pessoas se comprometerem com a cidadania. Os direitos existem, mas os deveres também existem. Então, boa noite a todos. Espero que tenham um bom aproveitamento neste dia que aqui estamos reunidos. Agradecemos a presença dos vereadores Lucimar Ponciano, Paulinho do Esporte, vereador Valmir do Parque Meia Lua e Paulinho dos Condutores. Boa noite a todos, aos nobres vereadores, aos componentes da mesa, representantes da Prefeitura. Esperamos que tenhamos sucesso na realização do trabalho aqui proposto, que é de grande importância para o município, e esperamos que tudo transcorra da melhor maneira e conforme desejado. Boa noite. Boa noite a todos. Eu peço primeiramente perdão porque eu estou meio rouco, a minha garganta não está muito boa, mas espero que todos estejam aqui, possam sair com esclarecimento, e a Secretaria de Infraestrutura estará sempre à disposição para o apoio e a serviço da comunidade. Boa noite a todos, telespectadores, pessoal aí que estão nos assistindo, o pessoal, os vereadores, a mesa, e obrigada pela presença. Boa noite. Boa noite a todos. Eu quero aqui, em nome do prefeito Zé Santana, agradecer a presença de todos vocês, cumprimentar também, parabenizar a comissão por essa organização desse evento, e que realmente a reunião de hoje traga realmente bons frutos, para que possamos realmente ter um bom trabalho nessa noite aqui hoje. Então, muito obrigado a todos pela presença. Agradecemos também as seguintes presenças:
o arquiteto Wanderson, da Fundação Prolar, o assessor Túlio, da Fundação Prolar, assistente social Darli, da Fundação Prolar, doutora Moira, procuradora-geral do município, doutor Rogério, procurador do município, engenheiro Sérgio Nogueira, assessor da Secretaria de Infraestrutura, e Vitor, arquiteto da Secretaria de Planejamento. O Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social do município de Jacareí foi criado através da Lei Municipal número 5.160 de 2008, tendo sua composição remodelada através da Lei 6.233 de 2018, para permitir maior participação e representação dos movimentos populares. Trata-se de órgão deliberativo que tem por finalidade propor e discutir sobre as diretrizes, planos e programas da política municipal de habitação de interesse social. Passaremos agora à apresentação referente ao tema. Convidamos primeiramente a senhora Silvia Bardi, secretária adjunta da Secretaria de Educação, presidente do Conselho Municipal de Educação, tutora do Ministério da Educação no quesito conselhos e formadora de conselheiros, que fará uma breve exposição do conteúdo. Boa noite a todos, boa noite à mesa, a todos os presentes, os vereadores. Falar de conselhos, né? É falar de democracia, é falar que somente juntos nós conseguiremos atingir os objetivos de interesse social. O gestor, né, ele precisa de apoio. Qualquer gestor de qualquer pasta precisa de apoio da sociedade civil. E os conselhos vieram para nunca mais ir embora na vida da gestão pública. Quando a gente é gestor, a gente não pode sozinho tomar todas as decisões. E por isso que os conselhos, eles atendem esse requisito de auxiliar o gestor na tomada de decisão, da melhor tomada de decisão, né, para resolver as questões, os problemas, os conflitos e as necessidades do povo. É importante, a princípio, já dizer que participar de conselhos, né, precisa de um aprendizado, né, porque depende da nossa formação, depende daquilo que a gente entende de sociedade, do que a gente entende de sentar em uma mesa e ver os problemas, não da minha ótica, não a partir dos meus interesses, não a partir da minha própria necessidade, né? Discutir e conseguir elementos para resolver a problemática, resolver todas as questões. Eu sou formadora do MEC e a gente tem um curso para conselheiros, né, que inclusive coloquei à disposição. Na educação, nós trabalhamos com conselhos já há muito tempo, com os fundos, né, que é o que vocês na habitação agora vão começar a desenvolver. E tem esse curso, tem metodologia, tem jeito para conduzir toda esse conselho, tem jeito para isso, né? E a gente precisa entender, né? Então, coloca para mim, por favor, é lá? Ah, tá. Segunda, nós temos aqui uma roda de ações que são muito importantes. A primeira é sobre a agenda, que é a inclusão de determinado pleito, problema, que a gente vai discutir. A necessidade, que no caso aqui de vocês, nessa audiência pública da habitação, são os problemas de habitação, né? Por exemplo. É uma janela de oportunidades. Então, a gente, diante desse cenário, a gente escolhe por onde começar, né? Então, nós temos que ter uma agenda de ações para a gente desenvolver esse trabalho e atingir o objetivo, tá?
A formulação de política é a proposta, a seleção, o que vai ser conveniente, por onde que vai começar, como que nós vamos estruturar. É como se a gente fizesse uma estrutura de pensamento, né? Para que a gente tenha um cronograma, para que a gente tenha o primeiro passo, né? Sabendo que sempre são ações, tudo que é da política pública é grande, porque trata-se do bem-estar e das necessidades de muitas pessoas, né? Então, na formulação, a gente vai definir, né, essa temática, como que a gente vai fazer para desenrolar essas reuniões, como que vai ser construído esse trabalho, né? No planejamento e implementação, uma coisa é implantar, outra coisa é implementar, né? É quando a gente já em frente, né, de todo nesse processo do que a gente vai discutir o conflito, o problema, a gente começa a fazer o planejamento das ações, né? Sabendo que, e aí é onde é mais difícil, que os interesses pessoais, eles não podem sobrepor dos interesses da maioria, né, das necessidades e das possibilidades. Porque, às vezes, nesse momento, a gente tem conflitos porque as pessoas querem fazer alguma coisa que a lei não ampara. Ou que eu acho que é o melhor. Ah, não, eu penso que tem que ser assim, né? E quando a gente se reúne no conselho, esse conselho ele é formado por várias pessoas. E o que mais interessa dos conselhos são as comissões paritárias, de representantes de todos os setores relacionados ao tema, para que a gente possa, então, discutir, para que todo mundo tenha uma visão diferenciada, né? Por que não pode ser todas as pessoas que pensam igual ou que são do mesmo interesse, do mesmo segmento? Porque daí não tem divergência, não tem discussões, não tem os olhares que se fazem necessário para ampliar esse tema, né? Para dar conta dessa dificuldade e desse problema que a gente tem que resolver, tá? Então, nós temos a formulação, nós temos também o monitoramento, porque não basta só determinar, abrir as questões, decidir e não, vai ser dessa maneira. A gente precisa ter a equipe que vai monitorar, que vai controlar, que vai estar lembrando, que vai estar chamando a atenção para as questões. A gente precisa estar muito preparado para ouvir, né? Quem faz parte do conselho precisa muito desenvolver esse talento da escuta, né? Que a gente chama da escutatória, né? Por quê? Porque a gente tem que ouvir as outras opiniões e nem sempre as opiniões são aquelas que nos agradam, né? Então, por isso, precisa estar disposto a ouvir, né? Nem tudo dá para ser do jeito que a gente quer e do jeito que a gente acredita ou que vá de acordo com os nossos interesses. Então, isso também é uma questão que precisa ficar muito claro para as pessoas que se candidatam para os conselhos, né? Os conselhos, né, nós precisamos aqui nesse momento de muito estudo, de muita leitura, de conhecer novos trabalhos em outros lugares, de fazer pesquisa, de estar envolvido com o tema, né? Nós temos vários lugares que já estão mais adiantados, outros que não. Então, a gente estar preparado, estar disposto, né, a se reunir, a buscar elementos, a estruturar o trabalho, né, para que ele seja um trabalho sério, um trabalho que realmente dê o resultado que a gente precisa, o resultado que a gente quer também, entre parênteses, é o que a gente almeja, né? E nós temos o momento da avaliação, né, e do ajuste, que é a mensuração, que é a análise, que é dialogar com a sociedade, como nós estamos fazendo hoje aqui, né? Então, a audiência pública é para que todo mundo traga a sua contribuição, e essa contribuição voltará para a mesa de discussão, voltará para o planejamento inicial, que vai aumentar, vai dar ideias, vai provocar,
vai inquietar, que são são ações que são muito importantes quando a gente vai discutir um tema e tomar decisões, né? Nós temos conselhos, tem vários tipos de conselho, tem várias metodologias, né? Que eu não vou conseguir, óbvio, nesse momento falar tudo para vocês, hoje aqui, nesse pouco tempo, mas eu deixo essa sugestão de fazer depois, quando o conselho estiver todo organizado, a gente conversar com todo mundo, né? Então, nós temos várias formas, né? Mas o que mais interessa dos conselhos é a participação, né? A participação. A presença, a participação, a disposição incansável de discutir o tema, de falar sobre isso, de buscar elementos para fundamentar o melhor possível, né, os projetos de habitação de interesse social. Até estudei um pouco sobre a questão da habitação, muito interessante, né, e para que a gente possa melhorar a gestão das políticas públicas, né? Os conselhos, eles existem há muito tempo, eles são usados e são lembrados, né, nas próprias mesas da nossa família, né, quando a gente se reporta aos anciões, aos mais velhos, quando a gente ouve os conselhos dos mais velhos, né, das pessoas que são especialistas no assunto, as pessoas que já viveram determinadas situações. Então, é uma maneira que faz muita diferença, né, na gestão pública, porque traz para a gente o fortalecimento, né, do trabalho que a gente realiza, né, na gestão pública, traz a sustentação. A gente erra muito menos quando a gente se reporta aos conselhos, quando a gente ouve todas as pessoas, as pessoas que pensam diferente e que podem ter ideias também muito diferentes e muito importantes, né, para melhorar o que a gente está discutindo, tá? Então, os conselhos são espaços de interface, né, entre o Estado e a sociedade, né? São pontes. Né? Os conselhos não podem ser ilhas, eles precisam ser pontes, eles precisam unir as pessoas. Os conselhos não servem para brigas, para discussões, desavenças, eles servem para criar pontes, para unir as pessoas que pensam diferente, que pode achar que deve ser diferente, né? Mas que tenha condições de sentar à mesa de discussão e colocar as suas ideias. Não é? Fazer as suas sugestões, fazer os seus registros, né? Porque nas atas dos conselhos ficam registrados todas as opiniões, todos os pensamentos, né? Então, quando às vezes as pessoas falam assim, mas eu não sei quem pensou isso. Mas quem que decidiu isso? Foram muitas pessoas, a partir de muitos diálogos, a partir de muitas interpretações, e às vezes diante da possibilidade daquele cenário, daquele momento. Às vezes os conselhos decidem por questões que podem ser diferentes amanhã, não precisa ser eternamente resolvidos naquele momento, pode ser o começo de uma discussão, pode ser o começo de uma ideia a ser desenvolvida, né? São órgãos de controle social. Os conselhos, eles vieram para controlar, para ajudar quem? O gestor, né? O gestor público, as pessoas da sociedade. A sociedade civil precisa se manifestar e precisa contribuir, não é? Porque só assim a gente vai conseguir realizar muitas coisas, né? Muito mais do que a gente consegue desenvolver, né? O gestor, uma pessoa sozinha, ela não consegue executar, avaliar, monitorar, ela não consegue, ela precisa de olhos, de diferentes olhares, de diferentes óculos, de diferentes pensamentos. Por quê? Porque só assim você vai conseguir atender um maior número de pessoas, né? Você vai conseguir atingir o objetivo muito melhor, tá? O conselho é uma estratégia de gestão, né? E os gestores, a partir
dos conselhos, dessa democratização mesmo dos conselhos, os gestores eles conseguiram ficar mais fortes, né? Porque é como se fossem os braços do gestor, né? Ele consegue atribuir, você fica mais forte. Muitas pessoas juntas são muito mais fortes do que uma pessoa, né? Uma ideia, um direcionamento, né? Então, esse é um momento em que a gente cria forças, a gente consegue. Eu sou presidente do Conselho Municipal de Educação, né? E lá a gente discute políticas públicas da educação, lá a gente faz propostas, a gente faz repúdios, a gente faz encaminhamentos, a gente convida as pessoas a virem para contribuir, né? E a mesma coisa com certeza vai acontecer com o Conselho da Habitação, né? Quando logo aí estará constituído, e com certeza vai trazer muitos benefícios para Jacareí e para todo mundo, né? Então, a representação eu já falei, é importante ter pessoas que representam vários setores, que tenham ideias, que tenham disponibilidade para buscar, né, conhecimentos, estudar, pesquisar. Isso é muito importante nos conselhos, sabe? Porque senão fica muito o achismo, ideias de que sempre foi assim, não vai mudar nunca, né? Isso são pensamentos que conselhos não devem ter, né? A gente deve ser incansável, a gente deve estar disposto a transformar mesmo a realidade, tá? E a gente sempre fala na educação, né, que eu elogio, eu critico, eu proponho. Então, um conselheiro ele tem que ter muito isso em mente, porque vocês já viram aquelas pessoas? Eu elogio nada, eu critico tudo e eu proponho nada. Então, esse tipo de pensamento um conselheiro não pode ter, né? Um conselheiro ele precisa ter uma mente aberta, ele precisa ser uma pessoa inquieta, uma pessoa que consiga buscar conhecimento, dialogar com as pessoas, ouvir os diferentes pensamentos, né? Sabendo que não existe verdade absoluta, que a verdade precisa ser construída, que o melhor que se pode fazer tem que ser discutido, tá? Nós temos conselhos municipais, os estaduais e os nacionais. Então, todos os conselhos se submetem à governabilidade maior, né? Então, o Conselho Nacional da Habitação, o Conselho Estadual da Habitação e agora, né, o Conselho Municipal de Habitação e do Interesse Social de Jacareí, né, que dentro em breve. É importante que esse conselho ele atenda todas as categorias e todos os programas sociais. Então, existem programas que vêm para a cidade que tem o conselho instituído. Se você não tem, você não recebe a verba. Os fundos, né, são movimentados. Os fundos das secretarias precisam também do apoio do conselho, né? Na educação, todo mundo, todas as pastas, os segmentos dentro da educação têm que se submeter às atas para o Conselho Municipal. A gente que aprova o Fundeb, a alimentação escolar, o transporte, tudo o que acontece na educação tem que se submeter ao Conselho Municipal, que é o mesmo caso aí que futuramente, né, para vocês. Acontecerá também com os conselhos de vocês, né? Então, o conselho é um conjunto, né, de objetivos e metas, diretrizes, instrumentos, não é? De intervenção que expressam o entendimento dos governos locais, dos agentes sociais, né, a respeito da maneira como deve ser orientado o plano local, do setor habitacional, que é o caso de vocês, né? Especialmente da habitação do interesse social, né? Então, por meio das diversas modalidades de atuação, né, existem as divisões, existem os conselhos deliberativos, né, os só consultivos, né, existem toda a constituição desse conselho, como que vai ser, quantas pessoas da sociedade civil, as pessoas do poder público, não é? Existe aí várias maneiras de se construir
esse conselho, né, e que vai ter um decreto, que vai constituir a formação, claro que sempre se submetendo às leis e os conselhos estaduais e nacionais, né? Nós temos, inclusive, monitoramentos que são feitos, né, por esses entes. No MEC, por exemplo, por isso que a gente faz a formação de conselheiros, né, para saber como é que está indo, como é que está saindo, está tudo bem, precisa de ajuda, né, está conseguindo as metas, existem as metas nacionais, as metas estaduais, né, assim como o plano municipal também da habitação, né? Então, a gente precisa estar assim, sempre com esse olhar amplo, não é? O conselho deve ter, e os conselheiros, um olhar amplo, um olhar disposto, né, a ouvir, a pesquisar, a estudar as diferentes maneiras e formas, né, para que a gente possa ir melhorando a habitação, atender todos que precisam, né? Até coloquei essas casinhas coloridas, porque é um sonho, lógico, de todos, né? Cheio de lares coloridos, não é? Por dentro e por fora, né? Que todo mundo possa ter esse acesso. E eu trouxe uma história rapidinha, eu não sei, o tempo já acabou? Não? Porque o professor tem mania de história, né? E eu acho que aqui muita gente já conhece, mas eu queria contar rapidamente essa história, que é muito... que nos reporta muito a questão do pensamento social, do que é pensar coletivo, de como é importante a gente se envolver com as coisas que estão do nosso lado, né? Que a gente não possa só olhar para o próprio umbigo, só para os próprios interesses. A história de um rato, de uma fazenda, e é uma fábula corporativa. Um rato, olhando para o buraco da parede, viu que o dono comprou uma ratoeira. Há uma ratoeira nessa casa. Uma ratoeira nessa casa. Ele saiu gritando. A galinha disse: desculpe-me, senhor rato. Eu entendo que isso seja um grande problema para o senhor, mas não me prejudique em nada e nem me incomoda. O rato foi até o porco e disse: há uma ratoeira na casa, há uma ratoeira. Desculpe-me, senhor rato, disse o porco, mas não há nada que eu possa fazer, a não ser orar. Fique tranquilo, que o senhor será lembrado nas minhas orações. O rato dirigiu-se à vaca e ela lhe disse: o quê? Uma ratoeira? Por acaso estou em perigo? Eu acho que não. Quando você viu uma vaca presa numa ratoeira? Então o rato voltou para casa abatido para encarar a ratoeira. Naquela noite ouviu-se um barulho, como se a ratoeira tivesse pego uma vítima. A mulher do fazendeiro correu para ver o que era. No escuro, ela não viu que a ratoeira tinha pego a cauda de uma cobra venenosa. Ela voltou, ela foi picada pela cobra. O fazendeiro a levou imediatamente ao hospital. Ela voltou com febre. Todo mundo sabe que para alimentar alguém com febre, nada melhor que uma canja de galinha. O fazendeiro pegou seu cutelo e foi providenciar o ingrediente principal. Como a doença da mulher continuava, os amigos e os vizinhos vieram visitá-la. Para alimentá-los, o fazendeiro matou o porco. A mulher não melhorou e acabou morrendo. Muita gente veio para o funeral. O fazendeiro então sacrificou a vaca para alimentar todo aquele povo. Moral da história: na próxima vez que você ouvir dizer que alguém está diante de um problema e acreditar que o problema não lhe diz respeito, lembre-se que quando há uma ratoeira em casa, toda a fazenda corre o risco. O problema de um é de todos. Tá? Então, que essa moral, que essa história, né, possa influenciar as pessoas cada vez mais, para que a gente possa viver o social, viver o local, pensar global, mas fundamentalmente se unir para resolver os problemas
juntos ficar forte e melhorar a vida, né, e as questões habitacionais aqui da nossa cidade. Tá bom? Obrigada. Convidamos a assessora Cléia Botelho para a apresentação do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social, bem como a prestação dos esclarecimentos dos principais tópicos a ele vinculados. Boa noite, gente, tudo bem? Então, sou a Cléia, eu acho que eu conheço todo mundo que está aí, praticamente todo mundo, né? E, primeiramente, eu gostaria de agradecer também a presença de todos vocês, tá? E dizer que, embora seja o nosso trabalho, nós fazemos tudo isso com muito carinho para vocês. E eu adoro o que eu faço, né? E procuro fazer o melhor, sempre. Eu falo em meu nome e também no nome da Fundação Prolar, tá certo? Então, agora eu vou fazer uma breve apresentação sobre o Conselho. Vários de vocês já participaram, né, já tiveram a oportunidade de ver, mas não... É sempre bom reforçar um pouquinho mais, certo? Vamos lá. O que é o Conselho, né? Como a própria Silvia já deu bastante explicação, e eu costumo falar de uma maneira mais simples para que todo mundo entenda. Trata-se de uma reunião onde todos participam. Quem participa? Sociedade civil e poder público. E, por essa mistura de pessoas diferentes, a gente tem um objetivo único, né? Que é tratar da questão social. Ali se discute, ali se propõe e ali se aprova, ou também desaprova, né? O Conselho, ele é muito importante. Ele tinha uma formação anterior, que ela já finalizou, e nós estamos nessa campanha de reunião justamente para essa nova formação. Pode passar, por favor? Como que surgiu o Conselho? Ele não surgiu do nada, né? Como já foi falado, tem uma lei que exige. E, para esse Conselho funcionar, nós usamos o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, que é o valor que nós temos disponíveis para trabalhar os projetos dentro da Fundação Prolar, de interesse social. Basicamente, para ser um membro do Conselho, ele tem várias atribuições, mas mais importante, como já foi falado, é participar das reuniões. É necessário, porque a gente precisa da aprovação da maioria. Além desse membro acompanhar, né, ele vai fiscalizar também, né, e ele pode participar. Importante dizer que um membro, embora ele seja de determinado local da cidade, ele olha a cidade como um todo. Então, ele tem que se desligar da região dele e olhar todos os problemas de forma geral mesmo, tá? Sem benefício do próprio bairro. Ele tem que olhar aquilo que está sendo proposto, analisar de maneira geral. Pois não? Como que é a composição do Conselho? Fazem parte do Conselho 12 membros. Como eu disse, sociedade civil e poder público. Essas reuniões que nós fazemos nos bairros, né, fizemos nos bairros, hoje nós estamos fechando com essa audiência pública. Qual que é o objetivo? De captar possíveis candidatos dentro da causa habitacional. Então, como essa apresentação ela foi passada para todos aqueles lugares que nós visitamos, nós explicamos, tiramos dúvidas, e explicamos como que é todo esse processo do Conselho, né? É importante dizer que, para ser um membro do Conselho, a gente não exige formação. A gente pede boa vontade na participação das reuniões que ocorrem, né?
Mesmo porque a capacitação dessa pessoa, ela vai vir depois, ela vai ter curso, ela vai ser preparada. E todos os projetos que nós apresentamos, ele está muito bem explicadinho, muito bem embasado, e qualquer um tem condição de entender, aprovar e propor alteração, se for o caso. Então, o nosso conselho, ele é composto pela presidente da Fundação Prolar, que exerce a presidência, Secretaria de Infraestrutura, ela exerce a vice-presidência, Secretaria de Planejamento, Meio Ambiente, Secretaria de Assistência Social e Cidadania, pode passar? Câmara Municipal, Caixa Econômica Federal, 3 representantes de movimentos da causa habitacional, Associação de Engenheiros e Arquitetos, Sindicato de Trabalhadores da Construção Civil. Esse que eu deixei grifadinho é o motivo das nossas reuniões e, no final, uma votação, que vai ser uma eleição geral, né? Nós precisamos tirar candidatos da Minha Casa Minha Vida, regularização fundiária, bairros que estejam em processo de regularização e associação de moradores. Tá? Observações importantes. Para ser um membro, ele é o titular e precisa de um suplente, porque, na falta de um, o outro pode comparecer à reunião. Ou, se desejarem, os 2 podem participar também. O mandato ele é de 2 anos, pode ser prorrogado apenas uma vez por mais 2. Importante, 1/4 dessas vagas deverá ser composta por representantes de movimentos populares. O que é isso? Eu tenho 12 membros, eu divido por 4, eu tenho 3. É justamente aquele 3 que eu grifei. Nós precisamos desses 3 membros para compor o conselho, senão eu não atendo a lei e eu não consigo tocar os meus projetos, né, as aprovações. Na falta de representatividade da Associação dos Engenheiros ou do sindicato, eu também posso colocar membros dessas 3 categorias no lugar. Essa falta de representatividade, ela pode ocorrer pela não indicação ou pela ausência na participação. Tá? Importante também que a função de conselheiro ela não é remunerada, porque a gente entende que é de interesse público. Né? Continuando, a observação que é importante a gente dizer, tem o decreto, né, o 839, agora de 2019, que ele veda a participação de servidores ocupantes de cargos em comissão de confiança, parente em linha direta ou colateral, e servidores efetivos nos conselhos vinculados à sua secretaria, autarquia ou fundação. Então, a gente tem que prestar atenção nessas condições. Não pode se enquadrar dentro de sociedade civil alguns desses participantes. Tá? Pode passar? A escolha dos membros, né, para o conselho. Como eu disse, nós fizemos várias reuniões, apresentamos e pedimos possíveis candidatos. Nós temos uma ficha de inscrição que foi deixada com essas pessoas e aquele que quiser, né, ele preencheu a ficha e entrega na Prolar até o dia 4. Nós já recebemos algumas fichas, porém, estamos ainda esperando o recebimento de outras, né? Ali eu coloquei a audiência pública de hoje, porque foi essa apresentação que a gente usou para chamar toda a população para hoje. E dia 26 vai ser a nossa eleição final. Como que vai ser essa eleição? Dentro do movimento da causa habitacional, aquele que se candidatar, é ideal que ele, né, se intitule possível titular com o suplente. Nós estamos fazendo isso em vários bairros, então vários bairros, várias pessoas vão concorrer entre si. Aí, sendo um titular e um suplente, a gente vai denominar uma chapa, tá? Essa chapa, ela pode ser 1, 2, 3, ter várias no mesmo bairro, ou um bairro não ter. Ele vai ter que se enquadrar numa das 3 categorias, que é Minha Casa Minha Vida,
associação de moradores e bairros em regularização. Vai ser determinado dessa forma de eleição, dessa forma vai estar na cédula, e aí as pessoas que se candidatarem, o que elas têm que fazer como candidato? Conversar com seus vizinhos, pedir que venham sim, precisa da votação no dia 26, senão não vai conseguir se eleger, e é isso que a gente espera de vocês. A participação, não só se candidatando, mas a participação na votação no dia 26 também, tá bom? Tem mais? Aqui, gente, a gente também colocou algumas fotos das reuniões que nós fomos fazendo nos bairros, tá? Aqui, Bela Vista 1, pode passar. Aqui foi no auditório do Paço. Aqui foi no Santa Terezinha 1 e 2. Aqui foi no Veraneio Jal. Bela Vista 2. Santa Isabel, Santa Isaura. Outra que nós tivemos no Paço também, com associação. E no Chácaras Marília. É isso. Tá bom? Obrigada. Neste momento, abrimos a palavra aos presentes para receber as contribuições e para esclarecimento de dúvidas. As perguntas devem ser finalizadas em 1 minuto e, em seguida, serão respondidas pelas partes pertinentes ao assunto. Pessoal, tem um microfone aí no centro. Quem quiser fazer pergunta é só dirigir ao microfone. Os vereadores que quiserem também colocar alguma coisa, fazer alguma pergunta. Sou o vereador Valmir. Eu não quero fazer até pergunta nenhuma. Eu quero dar os parabéns para essa audiência e dizer aos conselheiros que nós precisamos de gente que ajuda a cidade de Jacareí. Conforme eu vi aí falando, ela falando ali sobre aquela história do rato e tal, eu achei interessante. Não é só criticar, não. É trabalhar para uma cidade ser melhor. E nós precisamos de gente de caráter, trabalhador, que a cidade precisa de gente assim, que faça ir para os bairros, conversar com o povo, trazer sugestão para a cidade ser melhor. Porque nada, nós faz parte da cidade de Jacareí. Por isso nós temos que zelar da nossa cidade. Se nós estamos sendo, na nossa casa, nós limpa a casa, nós faz tudo na casa, então esse exemplo eu quero dar. Vamos ajudar a cidade de Jacareí a crescer, porque fica melhor para os nossos filhos, para todas as crianças e para todos os idosos, que sou eu, na nossa cidade de Jacareí. Obrigado a todos. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a mesa, cumprimentar todos que fazem parte e dizer que a importância que é desse conselho da habitação. Hoje a gente sabe o anseio das pessoas que moram muitas vezes na sua casa e não é regularizado. A gente já teve aí entregando vários títulos de regularização, como no Lago Azul, 1º de Maio, enfim, em alguns bairros. A gente vê a alegria das pessoas ao receber em suas mãos o documento da sua casa, que é um dos bens mais preciosos. Às vezes,
as pessoas trabalham a vida inteira para ter um teto para morar, né? E a gente conversa em vários bairros onde não são legalizados ainda, não são regularizados, né? Um anseio das famílias, né? Principalmente de pai que tem filho, de regularizar e deixar, né, alguma coisa para os seus filhos, né? Então, a importância que é desse conselho, nós sabemos que para dar continuidade nesse trabalho, para que acelere mais rápido, a importância que é desse conselho, né? Por isso a gente conversa com a população, pedindo para vir, né, no dia 26, vir votar, porque esse conselho é importantíssimo. E a gente tem que acelerar e a população também tem que comparecer, né? Como a Silvia colocou ali em relação em relação ao rato ali, né? Você vê que coisa, né? Muitas vezes o porco, a vaca, nem imaginava, né, que poderia ser eles os primeiros a morrer, né? E com a gente também não é diferente. Eu acho que a solidariedade, o carinho, o afeto humano é muito importante, né? Então a gente convida mesmo a população a participar, a estar junto, para que a gente possa formalizar esse conselho, para que a Prolar possa dar continuidade e fazer esse brilhante trabalho que vem fazendo na nossa cidade, que é o setor de regularização, e que as famílias tanto clamam, né, de ter sua casinha, o seu teto para morar. E a gente, enquanto vereador, dando aí a contribuição necessária que precisa para que possamos aí fazer a regularização necessária na nossa cidade, no nosso bairro. Boa noite a todos. Também eu só tenho que dar os parabéns a vocês que estão trazendo para essa casa a gente fazer essa eleição com bastante gente, com bastante força. Eu estava conversando com o Max ali agora e nós vimos a dificuldade, a população em si não comparece. A população, eu falo do Max, que o Max veio de tão longe. Todo mundo vai lá e bate na porta dele todo dia, pede ajuda, mas na hora que é para vir, para poder lutar, que é para poder reivindicar alguma coisa, não aparece. Querem que resolva as coisas para eles sozinho, que a coisa venha do nada, que ela venha e ele fica lá esperando as coisas acontecer. Então, quero dar parabéns ao CEPLAN, pessoal do SAI, pessoal da Infra, pessoal principalmente da Prolar, que tem feito um trabalho bacana. Ainda mais agora juntou as rosas se juntaram, estão fazendo um trabalho bacana lá no Rio Comprido. E é de bom para a comunidade, de bom para a população. Estou falando do Rio Comprido porque nós estamos na luta, eu moro lá, né? E nós estamos numa luta de regularização há 30 anos, mais de 30, né, Márcia? Mais de 30. E agora estão concretizando. E eu falo porque, ó, Chácara Marília, Bela Vista, Lagoa Azul. Então a gente está caminhando muito bem, mas esse caminho é essa união toda. Porque se fosse para caminhar sozinho em cada setor, ficaria difícil. Então esse conselho vai vir para agregar, para poder ajudar muito mais. E temos sim que fomentar, trazer a população conhecer um pouquinho mais, ver a importância desse conselho, principalmente aqueles que estão lá precisando de uma casa, de uma moradia, mas ele vai esperar Minha Casa Minha Vida até o dia que vim para ele. E não é, temos que participar, temos que lutar, temos que estar juntos nos momentos bons e nos momentos ruins, temos que estar sempre juntos. Então, tenho que só dar um parabéns a você, essa grande equipe da Prefeitura aí, em todos os setores, que tem feito um belíssimo trabalho aí. Eu só tenho a agradecer, principalmente as rosas que estão florindo o Rio Comprido. Parabéns. Com a palavra, a vereadora doutora Márcia Santos, que fará o encerramento desta audiência pública. Como bem mencionado por todos, a importância do Conselho de Habitação é uma forma que vocês, moradores de Jacareí, podem tomar decisão
nos andamentos das políticas públicas de habitação no nosso município. É um momento onde vocês podem apontar, nortear, junto com o Prolar, Secretaria de Planejamento e SAI, as necessidades que só vocês que vivem cada dia sabem muito bem o que é isso. Ijau, Igarapés, Marílias, Irajá, entre outros, Rio Comprido, comunidades que todos nós conhecemos bem, mas que vocês vivem o dia a dia. E o conselho é isso, é o momento que vocês podem ter essa voz. Então, chamem os amigos, participem das inscrições, participem do conselho, que é o momento de vocês pontuarem as suas necessidades. Quero aqui mencionar que, quem não quis perguntar agora nesse momento, a Prolar tem um site, tem um e-mail que vocês podem fazer as perguntas para que eles possam perguntar. Anotem aí, pessoal, prolar@jacareí.sp.gov.br é o e-mail. E www.pro-lar.sp.gov.br é o site. Perguntem, tirem as dúvidas, participem e dia 26 venham votar para que vocês possam realmente falar e dizer para onde vocês querem que a habitação do nosso município caminhe. E, a exatamente 19h58, abrindo uma parte para agradecer a mesa composta pelo, desculpe, ia falar pastor Tião, o senhor Sebastião, diretor da infraestrutura, o senhor André, secretário adjunto do SAI, eu falo secretário porque até presidente, mas é diretor, desculpe, geral do SAI, a nossa presidente da Fundação Prolar, Rosa Fátima, a nossa secretária de Planejamento, Rosa Sasazaki, e o nosso vice-presidente, Edgar Sasazaki, bem como todos aqui presentes, e principalmente vocês que estão no plenário, representando cada bairro da nossa cidade, e você que está nos assistindo. Declaro, então, às 19h59, encerrada a nossa audiência, e 26, rumo ao conselho. Boa noite a todos.